Tem gente que passa anos acreditando que ainda não está pronta, que precisa de mais tempo, mais coragem, mais algum sinal que nunca chega. E enquanto espera, a vida vai passando por trás da janela devagar por fora, mas rápido demais por dentro. E ninguém conta que adiar também é uma escolha, talvez a mais cara que alguém pode fazer. Existe uma verdade simples e dura. Não é o mundo que te segura. É o medo de começar que te prende. E quanto mais você adia, mais distante você fica da pessoa que já deveria ter sido. E a história de hoje vai te provar isso de um jeito que você não vai esquecer. Então, se isso já mexeu com você, comenta: não vou adiar mais. Lucas sempre achou que tinha tempo e dizia: um dia eu faço como quem joga as próprias chances para um futuro imaginário onde tudo estaria mais fácil. E enquanto os anos passavam, ele se acostumava a observar a vida como quem olha um trem partindo, sabendo que deveria estar lá dentro, mas parado na plataforma, sem coragem para dar o primeiro passo. Ele carregava desculpas prontas, como falta de tempo, falta de dinheiro ou medo de falhar. Mas no fundo, sabia que não era isso. Era o medo de descobrir que talvez não fosse capaz. E todas as tardes ele chegava do trabalho, sentava no sofá e encarava o teto tentando entender por que a vida parecia escorrer pelas mãos sem que ele conseguisse segurá-la. Até que um dia encontrou um caderno antigo com metas e planos que ele mesmo escreveu anos atrás. Cada frase parecia uma promessa quebrada e cada página um pedaço da vida que ele deixou esperando. E naquele momento ele sentiu não culpa, mas luto. Luto pela pessoa que ele poderia ter sido e pelo tempo que nunca voltaria. Ele entendeu que adiar não era neutralidade, mas uma decisão silenciosa que estava custando a própria vida. E pela primeira vez sentiu medo. Mas não o medo de tentar, e sim o medo de continuar sendo quem ele se tornou. E naquele instante percebeu que uma parte dentro dele tinha quebrado, e justamente por isso poderia ser reconstruída. Nos dias seguintes, Lucas tentou mudar tudo de uma vez, mas percebeu que estava caindo no mesmo ciclo de sempre, idealizando um futuro perfeito para fugir do presente, até que entendeu que não precisava de força sobre-humana para recomeçar, precisava de um gesto pequeno e honesto que provasse para si mesmo que ainda estava vivo por dentro. Escolheu caminhar 20 minutos por dia e no início seus passos eram curtos, mas no segundo dia percebeu algo diferente, não no corpo, mas na mente. Era como se cada passo sussurrasse: você ainda pode. E foi assim que conheceu Dona Irene, uma senhora que caminhava no mesmo horário e dizia poucas palavras, mas todas com uma profundidade silenciosa. Um dia ela disse: o corpo só anda quando a alma decide ir junto. E aquilo ficou ecoando dentro dele por semanas, enquanto percebia antigos hábitos tentando puxá-lo de volta para a vida de antes. Mas a cada tentação de adiar algo, ele respirava fundo e lembrava da frase dela como se fosse uma bússola apontando para dentro. Ele começou a perceber que mudar não dói, porque é difícil, mas porque exige que você deixe para trás quem você se acostumou a ser. E essa despedida silenciosa sempre dói. Mas pela primeira vez, essa dor tinha sentido porque mostrava que ele estava se movendo, não para fugir da vida, mas para finalmente encontrá-la. Até que um dia, recebeu uma ligação dizendo que seu pai estava no hospital. E ao vê-lo frágil deitado na maca, percebeu que o tempo não espera a coragem de ninguém. E naquele instante, entendeu que não tinha mais dias para desperdiçar, porque adiar não machuca apenas a si mesmo, mas também aqueles que amamos e que não estarão aqui para sempre. Em casa, abriu o caderno novamente e escolheu apenas um sonho, não 10, não 20, apenas o mais verdadeiro, o que sempre o chamou. E decidiu começar pequeno, mas com presença real, estudando, economizando, construindo algo que não era fuga, e sim compromisso com a vida que ele prometeu tantas vezes começar e nunca teve coragem. Dias depois recebeu uma mensagem da Dona Irene dizendo: não pare,
Você já começou. E ao ler aquilo, sentiu pela primeira vez na vida que pertencia ao próprio caminho. Não porque estava indo rápido, mas porque estava indo. E percebeu que coragem não nasce antes do passo. Coragem nasce durante, quando você avança mesmo tremendo. Enquanto caminhava de volta para casa, sentiu uma paz silenciosa que nunca tinha sentido. Percebeu que não era o mundo que tinha mudado, mas ele. O mesmo caminho, as mesmas árvores, os mesmos prédios, mas pela primeira vez, ele não era o homem que empurrava a própria vida para depois. Era alguém que finalmente escolheu viver agora. E naquela noite, escreveu no caderno: "O futuro não espera quem se esconde." E aquela frase se tornou seu norte, seu lembrete de que não existe momento ideal. Existe o agora, e o agora é suficiente para começar a reconstruir tudo aquilo que ele achou que tinha perdido para sempre. No fim, ele descobriu que a vida não muda quando algo extraordinário acontece, mas quando você decide parar de adiar a si mesmo, porque nada dói mais do que perceber que foi você quem deixou a própria história parada. E a maior transformação acontece quando você entende que não precisa de perfeição, precisa apenas de presença. Se essa história falou com você, comente: "Eu vou viver agora." Isso me mostra que você está caminhando comigo, e se inscreva no canal Transformando a Mente.